Verdadeiros, sejam bem-vindos ao canal A Verdadeira História. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que realmente não é debatido, não é? E que talvez cause surpresa para muitos de vocês. Talvez cause surpresa para muitos de vocês. Bom, o interessante é que também nós temos que manter esse canal ativo, né? Bem turbinado, então eu conto com vocês para fazer isso por todos nós, para que a gente continue ativo, né? Os comentários, as curtições, as inscrições, os sininhos, né? Enfim, a participação, para a gente não ficar repetindo sempre, resumindo, a participação todo verdadeiro sabe, né? Tá aí, tá tudo explicitado, tá tudo bem explicado, e aí só nos resta esperar e contar com vocês, tá certo? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que parece muito até concreta, muito solidificada. Por exemplo, quem foi o escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral quando veio ao Brasil em 1500? Segundo alguns dizem que foi premeditado, que esse negócio de ir para as Índias era só um pano de fundo, mas que Portugal já sabia da existência do Brasil e que não foi a tal da calmaria no Oceano Atlântico que trouxe o Cabral às costas brasileiras. Aliás, a história diz que lá no ano 500 já tinha vindo alguns visitantes aqui, que os espanhóis chegaram primeiro, enfim. Aí entra o Tratado de Tordesilhas no meio, que dividiu praticamente com o aval da Igreja Católica de então, dividiu o mundo na metade, entre espanhóis e portugueses, né? E por aí vai. Só que, lógico, a Inglaterra, né? Principalmente, que eram as potências da época, não concordaram muito com isso. Mas estavam aí os espanhóis e os portugueses brincando de dividir o mundo. Isso tudo é também um pano de fundo para a história, né, que culminou com a chegada de Pedro Álvares Cabral na Bahia. E aí vem essa pergunta. As esquadras sempre tinham os seus escrivães, aqueles caras que iam anotando, né, desde a saída ou até um pouco antes da saída, a chegada, a viagem toda, os acontecimentos, né? Inclusive o que tinha ainda de reserva para alimentação, enfim, a contabilidade de alguma coisa, se bem que tinha o cara que era responsável por fazer esse tipo de contabilidade, certo? E o outro era para escrever tudo, cerca de tudo, na viagem. E Pedro Álvares Cabral trouxe um escrivão. Qual é o escrivão verdadeiros? Lógico, alguns já se coçaram aí e já disseram: Pedro Álvares trouxe Pero Vaz de Caminha como o seu escritor, o seu escrivão oficial. E essa história chega nas escolas, chega até hoje, não é? E muita gente está com isso na cabeça. Na verdade, aconteceram algumas coisas que fizeram com que o Pero Vaz de Caminha fosse considerado o escrivão oficial da frota de Cabral. Ocorre que foi um rapaz chamado Gonçalo Gil Barbosa. Esse era o escrivão oficial da frota de Cabral. Lógico, como até no estudo de direito tem umas correntes que puxam para cá, umas correntes que puxam para lá, alguns ainda continuam dizendo que é Pero Vaz de Caminha pelo fato de ele ter vindo na nau de Pedro Álvares Cabral e que teve muito contato com Pedro Álvares Cabral, que participava de algumas reuniões de capitães, etc. Então, por isso ele foi considerado o escrivão oficial. Na verdade, não. Foi Gonçalo Gil Barbosa.
alguns fatos fizeram com que o Gonçalo Gil Barbosa ficasse apagado. Por exemplo, o rei de Coxim permitiu que Pedro Álvares Cabral estabelecesse uma feitoria naquele reino. E Pedro Álvares Cabral escolheu o Gonçalo Gil Barbosa para ser o feitor. Quer dizer, de repente ele apareceu mais como feitor do que como escrivão. Outra coisa foi que a carta dele realmente não chegou com o rei de Portugal, com Dom Manuel. Chegou o quê? A carta de Pero Vaz de Caminha, chegou a carta de Mestre João e chegou o relatório do piloto anônimo, como o próprio nome diz, né? Então, o Mestre João e Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha foi o cara que escreveu, digamos, com mais detalhes, mais firulas. E outra coisa, mentiu pra caramba pro rei. Mentiu pra caramba, inclusive acerca do clima. Chegou num país tropical, cheio de areia, de água salgada e sol, e de floresta, e disse que era um clima extremamente adaptável, ou melhor, seria de bom gosto para os europeus, para os portugueses. Eles facilmente se adaptariam aqui com o clima do nosso país. E vocês sabem que não é bem assim, né? Não é bem assim. E outra coisa, eles não chegaram em lugar frio, nem em lugar de clima tão ameno. Afinal, eles chegaram na Bahia e depois no Rio de Janeiro, que a gente sabe hoje o Rio de Janeiro é um exemplo de disparidades, digamos, é 8 ou 80. Ou faz muito calor, chega a 40 graus, mas também tem os seus momentos de fazer muito frio. Mas eles chegaram na época da Páscoa. Ou seja, Pero Vaz de Caminha mentiu mesmo, ele não sabia como era o clima brasileiro, mas o clima atual, o clima que ele encontrou com Pedro Álvares Cabral lá na Bahia, era um clima que não era assim tão agradável para o europeu. Mentiu por aí. E disse também que tudo se plantando dá e tal, que os índios eram bonzinhos e tal, então não eram tão bonzinhos assim, as índias eram bonitas, isso ele percebeu bem, né? Que as índias eram bonitas e tal. Mas quis dizer que era um paraíso na Terra. E a gente sabe muito bem que tinha índio brasileiro que era antropófago, inclusive, né? E eram belicosos. Belicosos assim no sentido de defender o que era seu, tá? Coisa que não, parece que tem gente aqui no Brasil, inclusive no governo, que não entendeu que os povos originários do Brasil são índios. E que o brasileiro tem mistura de negro, de europeu e de índio. A maioria dos brasileiros tem. Ou seja, o indígena faz parte de nós. Era o povo originário, ele que vivia aqui, né? Então, e outra coisa. Já passaram da surpresa já? De que o nosso amigo Gonçalo Gil Barbosa era realmente o escrivão oficial da Frota de Cabral? Pois é. Então vamos a outra. Porque ali foi na carta de Pero Vaz de Caminha que realmente hoje se você conseguir ler aquele português arcaico, você vai ver que foi uma carta bem escrita, de um verdadeiro puxa-saco do rei, né? Tanto que ele tinha um motivo. Um genro dele tinha cometido um crime, assaltou, parece, uma igreja, machucou um padre, né? Roubou uma igreja e machucou um padre. Ele foi condenado ao desterro na África e estava lá. Então, não é bem prática de nepotismo, né? Mas se bem que era um cara que tinha um destaque na Frota de Cabral, que era o Pero Vaz de Caminha, ele pediu favor ao rei para o seu genro, ou seja, tirar ele do desterro, mandar ele de volta para Lisboa, Coimbra que fosse, mas que enfim voltasse para Portugal, tirasse ele de lá daquele desterro, porque não devia ser uma coisa muito boa, né? Principalmente porque devia ser um clima quente e ele não devia passar bem lá, né? Afinal, desterrado do reino de Portugal, jogado lá na África, ele não devia estar levando uma vida muito boa.
O rei gostou muito da carta, tanto que... Por que nós estamos falando isso para vocês? Porque essa carta mudou, inclusive chegou a mudar o pensamento do rei, porque o rei não era muito simpático ao Brasil. Tanto que, vocês sabem, ficou mais de 30 anos o Brasil abandonado. Depois de descoberto, Portugal não ligou a mínima para o Brasil durante 3 décadas. Certo? Mudou, mas o rei não atendeu o pedido de Pero Vaz de Caminha naquele momento, naquela situação. A frota de Cabral prosseguiu para as Índias. Aí Pero Vaz de Caminha foi realmente cumprir a sua função. Ele ficou também como uma espécie de feitor e uma feitoria lá na África. Ele foi para isso, que era para fazer o quê? A contabilidade das coisas, do dinheiro, da grana do rei. Foi para isso que ele foi, uma espécie de contador, contabilista. E num assalto a essa feitoria, pelos mouros, se eu não me engano, Pero Vaz de Caminha foi assassinado e foi morto. Quando o rei soube, aí ficou com pena, né? Ficou com peninha dele e atendeu, né? Depois da morte, atendeu o pedido que Pero Vaz de Caminha fez naquela carta. Tirou o genro dele lá do desterro na África e levou para Portugal de vez, de volta. Certo? Então é esse o debate verdadeiro. A verdadeira história é assim que conta, é isso que nos interessa, não é? Gonçalo Gil Barbosa, então, foi o escrivão oficial da frota de Cabral, apesar de ter ficado apagado na história e Pero Vaz de Caminha ter assumido por vários motivos essa função, né? Porque ficou muito perto de Cabral, né? Era agarrado, né, no capitão, no comandante, e depois demonstrou toda a sua admiração pelo rei de Portugal, contando algumas mentiras, fazendo pedidos e contando algumas verdades, porque realmente o nosso país é um paraíso. Tirando algumas pessoas, poucas, o nosso país é muito bonito, é um paraíso sim. Verdadeiros, espero que vocês tenham gostado do nosso assunto de hoje, do nosso vídeo. Vocês foram bem-vindos. Serão sempre bem-vindos. Turbinem o nosso canal, de nós todos, tá? E a gente prossegue nessa nossa tarefa de contar e debater aquilo que não foi bem debatido, não foi bem explicado, nem bem publicado na história do Brasil e do mundo também. Principalmente do Brasil, claro. Sejam bem-vindos na próxima quarta-feira. Eu aguardo vocês. E agradeço pela visita.